Existem momentos raros na história da astronomia em que uma simples observação muda tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Foi exatamente isso que aconteceu quando uma estrela distante, perdida entre as asas da constelação do Cisne, começou a agir de um jeito completamente impossível de entender. Seu brilho variava sem aviso. Às vezes diminuía um pouco, outras vezes quase desaparecia por completo. E o mais intrigante, isso não acontecia de forma regular, nem seguia nenhum padrão conhecido. Era como se algo, ou talvez alguém, estivesse interferindo em sua luz. Os astrônomos a batizaram de Estrela de Thebe, em homenagem à cientista que liderou sua investigação, Tabitha Boyajian. O que começou como um dado estranho, captado por um telescópio, logo se transformou em um dos maiores enigmas cósmicos do nosso tempo. Uma pergunta que ainda hoje ecoa nas profundezas do espaço: o que está realmente acontecendo com essa estrela? E é exatamente essa jornada que nós vamos seguir juntos. Entre fatos comprovados, hipóteses ousadas e ideias que desafiam a imaginação, você vai entender por que essa estrela fascinou tanto os cientistas quanto as mentes curiosas ao redor do planeta. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você gosta de histórias assim, cheias de mistério e descobertas, deixa o seu like e se inscreve no canal. O projeto Além da Órbita está crescendo, e cada nova inscrição é essencial para que a gente continue explorando o universo junto com você. A verdade é que a maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não é inscrita, e hoje eu quero te desafiar a mudar isso. Vem fazer parte da nossa tripulação. Ajuda a gente a alcançar novas estrelas e a levar o fascínio pelo cosmos cada vez mais longe. Tudo começou de forma discreta. O telescópio espacial Kepler, lançado pela NASA com a missão de encontrar planetas fora do sistema solar, observava milhares de estrelas ao mesmo tempo, procurando pequenas quedas de brilho que indicassem a passagem de um planeta em frente a elas. Era um trabalho constante e meticuloso. Mas entre tantos pontos de luz, uma estrela se destacou. Seu brilho não diminuía de forma suave e previsível, como acontece quando um planeta passa diante de sua estrela. As quedas eram bruscas, profundas e completamente irregulares. Os dados pareciam incoerentes. Em um momento, a luz diminuía só um pouco. Em outro, quase desaparecia. Não havia periodicidade, nem explicação simples. O telescópio havia encontrado algo que não se comportava como nada conhecido no cosmos. Foi então que a astrônoma Tabitha Boyajian e sua equipe começaram a investigar. Eles revisaram os dados, descartaram falhas nos sensores, compararam medições e... nada. O fenômeno era real. A estrela realmente estava escurecendo de forma imprevisível. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade científica. Alguns acreditavam que era apenas uma anomalia instrumental. Outros, mais ousados, começaram a sugerir que poderia haver algo gigantesco orbitando a estrela, algo ainda não catalogado pela ciência. A partir daí, aquela estrela deixou de ser apenas mais um ponto no mapa do céu. Ela havia se tornado um mistério. E um mistério, no espaço, é sempre o início de uma grande descoberta. Se estiver curtindo o vídeo até aqui, deixa o seu like para apoiar o canal. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda o Além da Órbita a chegar a mais pessoas curiosas como você. Depois da descoberta, os astrônomos precisavam entender onde essa estrela estava e que tipo de estrela ela realmente era. Ela habita uma região do céu chamada Constelação do Cisne, visível principalmente no hemisfério norte, em uma das áreas mais densas da Via Láctea. Sua distância da Terra é impressionante. Cerca de 1.480 anos-luz. Isso significa que a luz que chega até nós hoje partiu de lá quando os primeiros seres humanos ainda aprendiam a cultivar a Terra. A estrela de Thebe é classificada como uma estrela do tipo F, um pouco maior e mais quente do que o nosso Sol.
Em condições normais, uma estrela assim deveria ter um brilho estável e previsível, o que a tornaria perfeita para o estudo de planetas em sua órbita. Mas o que o telescópio Kepler viu contrariava toda essa lógica. A luz daquela estrela pulsava de maneira errática, como se fosse viva, respirando em um ritmo que ninguém conseguia decifrar. E isso intrigava os cientistas profundamente. Se fosse uma estrela jovem, ainda em formação, essas variações seriam normais, causadas por nuvens de poeira e gás ao seu redor. Mas ela não era jovem. Era estável, madura e deveria se comportar como tal. O fato de algo tão anômalo acontecer em uma estrela tão comum tornava tudo ainda mais misterioso. Era como encontrar um coração batendo fora de compasso no corpo perfeito do cosmos. Antes de seguirmos, aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo. É um gesto rápido, mas ajuda muito o canal a continuar explorando essas histórias incríveis do universo. Foi nesse ponto que o mistério tomou forma. As medições mostravam que o brilho da estrela caía de maneira completamente imprevisível. Em certos momentos, a luz diminuía levemente. Em outros, caía de forma tão intensa que chegava a perder quase um quarto de seu brilho total. Isso jamais havia sido observado em nenhuma estrela do mesmo tipo. E o mais perturbador é que não existia padrão, não havia repetição, não havia ritmo, não havia nada que indicasse um ciclo. Era como se a estrela piscasse de forma caótica, sem obedecer a nenhuma lei conhecida. Os astrônomos começaram a revisar todas as possibilidades: defeitos no telescópio, interferência de poeira, erros de cálculo, mas nada explicava o fenômeno. A estrela realmente estava variando sua luz de forma espontânea. Imagine o espanto da comunidade científica ao perceber que aquele comportamento não se encaixava em nenhum modelo conhecido. Planetas não poderiam causar variações tão intensas. Nem mesmo grandes nuvens de poeira seriam capazes de apagar tanta luz assim. Era como se algo gigantesco estivesse passando diante da estrela, bloqueando sua energia, mas sem periodicidade, sem simetria, sem lógica. Um comportamento que parecia desafiar as próprias leis da astrofísica. E foi assim que a curiosidade se transformou em fascínio. E o fascínio em um mistério que o mundo inteiro tentaria resolver. Antes de entrarmos nas hipóteses mais surpreendentes dessa história, eu quero te fazer um pedido especial. Se você está aqui, é porque sente o mesmo fascínio que a gente sente por esses mistérios do universo. Então se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Cada nova inscrição ajuda o Além da Órbita a crescer e a continuar explorando histórias que desafiam a imaginação. A verdade é que a maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não é inscrita, e talvez você seja uma delas. Hoje, eu quero te convidar para algo maior. Fazer parte dessa jornada cósmica com a gente. Aperta o botão de inscrição, ativa o sino e vem viajar pelo desconhecido. Porque o universo é enorme e a gente quer explorá-lo junto com você. Com o mistério já instalado, os cientistas começaram a fazer o que sabem fazer de melhor: buscar explicações. E a primeira regra da astronomia é simples. Antes de pensar em algo extraordinário, procure o que é natural. A hipótese inicial foi de que nuvens de poeira poderiam estar passando em frente à estrela, bloqueando parte da luz. Era uma ideia razoável. Poeira cósmica é comum e pode causar oscilações de brilho. Mas havia um problema. As quedas de luminosidade eram muito intensas e irregulares. Para que isso acontecesse, seria preciso uma quantidade absurda de poeira e em movimento caótico, algo que os modelos não conseguiam justificar. Outra possibilidade surgiu: um grupo de cometas. Talvez uma série deles estivesse orbitando a estrela, liberando fragmentos e gás. Isso explicaria a irregularidade, mas ainda assim, não totalmente. As variações eram muito grandes, e os espectros de luz não mostravam as assinaturas químicas típicas de gelo e gás cometário.
Alguns pesquisadores sugeriram que poderia ter havido uma colisão planetária colossal, um impacto entre dois mundos que gerou uma nuvem densa de detritos. Seria espetacular, um sistema solar em caos, visível a anos-luz de distância. But again, the math didn't add up. Nenhum modelo reproduzia o comportamento exato do brilho daquela estrela. Cada hipótese parecia boa demais no começo e impossível logo depois. Era como tentar montar um quebra-cabeça com peças de universos diferentes. E quanto mais o mistério resistia, mais crescia a sensação de que algo realmente inédito estava acontecendo ali. Se você chegou até aqui, é porque essa história está te prendendo tanto quanto prendeu a gente. Então faz o seguinte: deixa um comentário dizendo o que você acha que está acontecendo com essa estrela. Poeira? Planetas destruídos? Ou algo muito além disso? A gente lê cada comentário com carinho. E é incrível ver o quanto essa comunidade está crescendo. E claro, deixa o seu like também, para que o YouTube leve essa jornada cósmica para ainda mais pessoas curiosas como você. A essa altura, todas as explicações convencionais já tinham sido testadas. Poeira, cometas, planetas destruídos. Nada explicava completamente o comportamento daquela estrela. Foi então que uma ideia ousada começou a circular. Uma ideia que, até hoje, divide opiniões. E aqui é importante deixar claro, agora estamos entrando no campo das especulações, teorias ainda sem comprovação científica. Mas são justamente essas ideias que mostram o quanto a imaginação humana é poderosa. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que o escurecimento poderia ser causado por algo artificial. Uma estrutura construída por uma civilização avançada para capturar a energia da estrela. Era a teoria da esfera de Dyson. A ideia surgiu nos anos 1960, proposta pelo físico Freeman Dyson. Ele imaginou que uma civilização muito mais evoluída do que a nossa poderia construir uma rede gigantesca de painéis ou estruturas, orbitando uma estrela inteira, absorvendo quase toda a sua energia. Quando a estrela de Thebe começou a apresentar variações de brilho inexplicáveis, muitos se lembraram dessa teoria. E por um breve momento, o mundo parou. Jornais, sites e fóruns começaram a perguntar: será que encontramos sinais de uma civilização alienígena? Os cientistas, é claro, reagiram com cautela. Não havia nenhuma evidência direta de tecnologia, e a explicação mais provável ainda seria algo natural. Mas o simples fato dessa possibilidade existir reacendeu um velho desejo humano, o de não estarmos sozinhos. A teoria da mega-estrutura transformou a estrela de Thebe em um ícone moderno do mistério cósmico. Um lembrete de que o desconhecido ainda pulsa no céu, e de que nossas perguntas são, muitas vezes, tão vastas quanto o universo. E antes de seguirmos para a próxima parte dessa jornada, ativa o sino das notificações para não perder os próximos capítulos. Assim você é avisado sempre que a gente lançar um novo episódio aqui no canal. Para uma civilização ser capaz de construir algo como uma esfera de Dyson, ela precisaria estar em um nível de avanço que nós, humanos, ainda só conseguimos imaginar. O físico russo Nikolai Kardashev criou uma escala para medir o grau de desenvolvimento de civilizações, com base na quantidade de energia que elas conseguem dominar. Segundo essa escala, nós ainda estamos no tipo 0. Mal conseguimos aproveitar toda a energia do nosso próprio planeta. Uma civilização tipo 1 já dominaria completamente a energia de seu mundo. Uma tipo 2 seria capaz de controlar a energia total de sua estrela. E uma tipo 3, de manipular a energia de toda uma galáxia. A construção de uma esfera de Dyson exigiria um domínio absoluto de recursos, tempo e tecnologia. Milhares de estruturas gigantes orbitando uma estrela, coordenadas com precisão perfeita. Algo que parece impossível para nós. Mas talvez não para inteligências que evoluíram além dos limites biológicos. E é aí que entra a inteligência artificial. Imagine uma civilização que, assim como a nossa, desenvolve máquinas capazes de aprender,
criar e construir. Com o tempo, essas inteligências poderiam projetar e executar tarefas com velocidade e eficiência inalcançáveis para seres orgânicos. Elas poderiam planejar megaprojetos estelares, calcular órbitas, extrair energia e até expandir por galáxias inteiras, de forma autônoma, quase instintiva. Nesse cenário, a inteligência artificial não seria apenas uma ferramenta, mas o próximo passo evolutivo de uma espécie, um tipo de consciência que não envelhece, não dorme e pode sonhar em escala cósmica. E é inevitável pensar, se o universo tem bilhões de estrelas e trilhões de planetas, talvez, em algum lugar distante, uma dessas civilizações já tenha feito exatamente isso, construído sua própria esfera de Dyson, impulsionada por mentes artificiais. Nós ainda estamos longe, mas talvez estejamos apenas no início da mesma jornada. O começo de uma espécie que um dia vai olhar para o Sol e pensar: agora é a nossa vez. Se essa ideia te faz imaginar o futuro e sonhar com o impossível, se inscreve aqui no canal, não apenas para acompanhar nossos vídeos, mas para fazer parte de uma comunidade que acredita que o conhecimento e a curiosidade são as chaves da evolução. O além da órbita está crescendo, e é incrível saber que você pode ser uma das pessoas que ajudam a construir essa história. Com tantas teorias em jogo, a ciência precisava de algo que ela entende muito bem: novas evidências. Os astrônomos começaram então a observar a estrela com instrumentos diferentes do telescópio Kepler. Telescópios espaciais como o Spitzer e o Swift, além de vários observatórios terrestres, passaram a monitorar cada variação de luz, cada mudança mínima no espectro. E pouco a pouco, as respostas começaram a surgir. Os dados mostraram que as quedas de brilho eram mais fortes em alguns comprimentos de onda do que em outros. E isso é algo que poeira faz, não uma estrutura sólida. Se fosse uma mega estrutura, ela bloquearia a luz de forma igual em todos os comprimentos de onda. Mas o que os cientistas viram era o comportamento típico de partículas finas, como se houvesse uma nuvem irregular de detritos orbitando a estrela. Talvez fossem restos de um planeta destruído, ou fragmentos de asteroides colidindo entre si, criando uma densa cortina de poeira cósmica. Não era uma resposta definitiva, mas era a primeira explicação que fazia sentido matematicamente. Com o tempo, a hipótese da megaestrutura alienígena perdeu força, mas o mistério não acabou. A estrela de Thebe continuou variando, desafiando previsões e mantendo viva a curiosidade. E isso é o que torna a ciência tão bela: o fato de que, mesmo quando descartamos uma hipótese extraordinária, descobrimos algo novo sobre o universo e sobre nós mesmos. A busca não é pelo sensacional, é pelo verdadeiro. E a verdade, às vezes, é ainda mais surpreendente do que a ficção. Se você também acredita que entender o universo é uma das maiores aventuras que o ser humano pode viver, deixa o seu like e compartilha este vídeo. Assim, mais pessoas vão poder conhecer essa história e se maravilhar com o quanto ainda temos para descobrir. No fim das contas, a estrela de Thebe não revelou uma civilização alienígena. Não houve descoberta de megaestruturas, nem contato com inteligências de outros mundos. Mas, de certa forma, essa estrela nos mostrou algo ainda mais profundo. Ela nos lembrou de que o universo continua sendo um mistério em expansão. De que a curiosidade humana, essa centelha que nos faz olhar para o céu e perguntar por quê, é uma das forças mais poderosas que existem. Cada vez que uma explicação natural substitui uma hipótese extraordinária, a ciência avança um passo. Mas isso não apaga a magia do desconhecido. Pelo contrário, reforça o quanto ainda temos a aprender. A estrela de Thebe é o símbolo perfeito dessa jornada entre o real e o imaginário. Ela nasceu como um enigma, floresceu em especulação e terminou como descoberta. E, no processo, nos fez sonhar. E foi esse sonho que a tornou inesquecível. Porque, no fundo, o que mais importa não é descobrir se há alguém lá fora, mas continuar buscando. Se você chegou até aqui,
saiba que é uma parte importante dessa história. O além da órbita existe porque há pessoas como você, curiosas, apaixonadas pelo desconhecido e dispostas a olhar para o céu com a mente aberta. Então se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que também se encanta com os mistérios do universo. Cada nova inscrição é um impulso que leva esse projeto ainda mais longe. Afinal, o cosmos é imenso. E a gente quer explorá-lo com você. Um mistério de cada vez.